Hoje o assunto é bem pontual e tópico. Nós vamos falar sobre papel de parede. Nesse momento, atrás da minha cadeira lá na imobiliária, eu estou com um papel de parede que está faltando a parte de baixo, tá? Porque eu comprei numa lojinha perto da imobiliária que estava em promoção, era um papel já com cola. Meu sobrinho colou para mim, por quê? Porque a cadeira fica raspando e fez um buraco na minha parede. Resumo. Eu vou precisar trocar esse papel, mas eu preciso conversar com quem sabe, com quem entende, para que eu tenha as dicas precisas. Bom, já que eu vou ter as dicas, obviamente, eu vou dividir essas dicas com você. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Claudete Vata e esse é o meu canal no podcast. Hoje, meu convidado é o Leonardo Favoto de Souza, porém, é o meu grande amigo, meu querido amigo de longa data, Léo. Léo, seja muito bem-vindo, é uma alegria, eu amo você porque você topa todas as minhas loucuras, né? Isso é muito legal, né? Imagina, Cláudia, é um prazer imenso e quando surgiu o convite eu fiquei muito animado, ainda mais de falar de um tema desse, né, que é um tema que é muito e que cada vez mais tem sendo, assim, crescendo e ganhando espaço, que é papel de parede, né? E é um assunto que você sabe muito, né, Léo? Um pouquinho. Olha, gente, para quem não sabe, o Léo já foi meu par, meu acompanhante, né, em jantar da Unicesumar. Quer dizer, a amizade é antiga mesmo, mas não foi só por isso que eu chamei você não, tá, Léo? Porque realmente, nesse momento, a minha dor é colocar um papel de parede. Então, o que aconteceu? Eu fui numa lojinha perto da imobiliária, ali no centro da cidade, e eu fui comprar outra coisa. A hora que eu vi, tinham alguns rolinhos de papel com adesivo em promoção. E aí, eu comprei, nem me lembro quantos, que era para pôr só atrás da minha cadeira. Porque eu fico mexendo e ali é meio onde tinha o ar-condicionado antigo, sabe? Que era aquela caixa. Então, eles colocaram, fecharam o buraco, né? Porque daí nós mudamos, o nosso aparelho é aquele de split, né? Que o motor fica para fora, mas ali ficou meio sensível. E ficou tipo, passaram uma tinta, mas ficou como se fosse um gesso. E cada vez que eu mexo, a minha cadeira raspa ali. E aí eu pensei, vou colocar um papel de parede. Aí eu trouxe papel de parede, mas eu imaginei que eu fosse colocar sozinha. É um listado. E aí meu sobrinho falou, tia, eu sei colocar, pode deixar que eu coloco. E aí ele começou a colocar, tem a janela, colocou lá em cima e tal. Quando chegou embaixo, então tem um pedacinho que ninguém vê, que tá sem, tá? E claro que eu voltei na loja e não tinha mais, porque era promoção, né? Era muito baratinho. Pelo custo-benefício valeu, tá lá até agora, mas agora eu tô em outra pegada e eu gostaria de deixar tudo muito bonitinho, né? E aí, antes de te chamar, fiz uma pesquisinha, tá? E tem alguns erros que eu não quero cometer, eu gostaria que você me ajudasse, que você desse os seus pitacos. Primeiro erro, deixar a parede sem preparo, que vai ser o meu caso, tá? Já tem um buraquinho lá, a hora que eu tirar o papel de parede, sabe quando coloca placa que ela não encaixa direito, né? É aquela placa de Eucatex, acho que chama, né? Para tampar aquele buraco do ar. O que eu preciso fazer ali, Léo? Então, normalmente quando a gente vai instalar um papel de parede, as pessoas tendem a imaginar que se eu vou aplicar um revestimento por cima, eu preciso ter o mínimo de acabamento na parede. A gente já teve clientes que procuraram a gente, que falaram, minha parede está ali no reboco, eu acho que ela já está pronta para receber o papel de parede. E, na verdade, é justamente o contrário. A parede tem que estar com acabamento infinitamente superior para poder receber o papel de parede. Tem determinadas tintas que não podem ser usadas para aplicação do papel de parede. Uma tinta a óleo, por exemplo, ou uma tinta com acabamento em verniz e brilho, não deixa o papel aderir. Eu preciso de uma tinta fosca ou acetinado. E a parede tem que estar lisinha. Então, se eu tenho algum buraco, se eu tenho alguma imperfeição, uma lombada, uma trincadura ali na parede, eu tenho que consertar isso antes de aplicar o papel. Na verdade, Léo, o que a pessoa imagina? Eu não quero comprar uma tinta, eu vou ter que comprar a tinta, pagar o pintor, então eu vou substituir por um papel de parede. Só que no final, eu imagino que o barato saia caro, porque ele corre o risco de perder aquele papel de parede. E vai ter que fazer, né, o serviço que ele não gostaria, que era pintura,
ele vai ter que fazer. É isso mesmo, né? Exatamente isso. Entendi. Porque daí você coloca um papel, às vezes um papel que você até faz um investimento maior por querer uma estampa mais exclusiva, algo mais bonito. Coloca o papel, ele não fica bom e a garantia dele acaba caindo por terra porque você não aplicou ele da maneira correta. Entendi. Bom, então, pessoal, primeira dica aí, precisa preparar a parede antes, né? A área onde vai ser aplicado o papel de parede. Economizar na instalação. Então, se eu olhar um vídeo no YouTube, eu consigo aplicar o papel sozinha. Procede? Não, né? Não. Às vezes as pessoas fazem um leilão, assim, com um instalador, mas tem um pintor meu que faz instalação de papel de parede, então eu vou com ele. Mas o papel de parede tem toda uma questão de limpeza, preparo de parede, mesmo depois da gente ter pego uma parede que o pintor já passou o selador, a parede ainda às vezes precisa de algum tipo de preparo para que seja aplicado o papel de parede, dependendo do papel. Então, às vezes, o cliente vai lá, paga seus 300, 500, R$1.000 num rolo, mas não quer pagar nem, tipo assim, R$100 para instalação. Então, é daquela mesma forma, né? Quando você compra um porcelanato ou um mármore, você provavelmente vai atrás da melhor marmoraria para que molde aquele material que você comprou da melhor forma possível. Então, o papel de parede é a mesma coisa. Ficar atento a quem tem a aparelhagem melhor, um profissional que vai ter um nível a laser, por exemplo, que vai ter 2 ou 3 opções de cola diferentes, dependendo do papel que vai ser ali. Então, um profissional que vai ter esses recursos, normalmente não vai cobrar barato. Mas o serviço, no final, vai ficar muito melhor. E nesse ponto, você daí conseguiria até conseguir um efeito melhor num papel mais econômico, mas um efeito superior pela qualidade da instalação. Entendi. E o contrário é verdadeiro, né? Às vezes um papel caro, ele fica com uma aparência de inferior, porque economizou-se, né, na aplicação. Caso da vida real é sempre bom a gente falar. Uhum. Eu tinha pode contar. Tinha uma cliente nossa que era louca por papel de parede e ela colocou no apartamento todo. Quando ela foi fazer uma das reformas no apartamento, ela fechou um pacote com a designer que fez. Então, a designer fez a execução, tudo, e ela fez uma viagem e quando ela voltou, os papéis já estavam instalados. Tem um papel bem exclusivo, Claudete, que ele tem um veludo por cima. Para você ter uma ideia como que é feita a aplicação, a gente pega como se fosse um papel craft, abre, passa a cola em uma folha e coloca. Esse papel craft joga no lixo. Não dá para eu usar o mesmo. Porque como essa base de veludo ela é muito sensível, a cola não pode chegar na parte da frente. Entendi. Se cair cola no veludo, você perde o papel. E é um papel caríssimo. Nunca vi. E aí ela colocou o papel de veludo e enquanto estava molhado, estava uma maravilha. Quando secou e ela chegou de viagem... Porque a designer saiu, tirou foto, tá instalado. Ela até depois falou assim, quando ela falou que estava instalado, eu ia chamar vocês para fazer a instalação e tudo, mas como ela já estava cuidando dessa parte da execução, ela mandou a foto, beleza. Quando ela chegou de viagem, aquelas emendas todas sujas de branco, assim, ó, parecendo que alguém pegou uma tinta, assim, branca, passou e tudo brilhante. E do veludo não sai, não tinha como você passar um paninho ali e limpar. Quer dizer... o profissional ele achou que era a mesma técnica de instalação para todos os materiais e acabou cometendo um erro ali que gerou na perca do material e no retrabalho. Teve que tirar tudo. Tudo e colocar de novo. E é caríssimo, né, pelo que você falou. Exatamente. Deixa eu te contar uma coisa, já que nós estamos falando de caso real. E agora, você estava falando, me veio um insight. Eu cheguei num apartamento uma vez e tinha um papel de parede no banheiro. Até aí tudo bem. Dentro do box. Era um decorado. Não, era um apartamento... Não, a pessoa estava morando lá. Obviamente, estava todo descascado, porque não tem como fazer um papel de parede inteiriço, vamos dizer, né? Sem emenda. Nem emenda embaixo, porque vai chegar na hora da parede, né? Com o chão, e ali é um ambiente molhado... Tá? Eu olhei e falei, mas não é possível
que alguém tenha aplicado esse papel de parede, ninguém tenha dito nada. Daí me passou pela cabeça, num insight, que poderia ser um papel especial, impermeável, para colocar dentro do box. Existe isso ou não? Porque não ele estava. Então foi isso mesmo. Então, colocou, já ficou feio no primeiro banho. É isso, né? Mais ou menos isso. Nunca vi disso. Você já viu isso? Já, não, a gente dentro do box? Às vezes o cliente faz o quê? Eu quero muito um papel de parede no meu banheiro. Qual que é o inimigo do banheiro? Porque no lavabo pode, por que no banheiro não pode? O inimigo do banheiro é o vapor. O vapor, ele vai penetrar a emenda, mesmo que a emenda fique juntinha ali, ele vai penetrar na emenda e ele vai começar a soltar, e vai ressecar o papel e tudo mais. Uhum. Então, o que a gente aconselha para o cliente? Faça o box até o teto e tome banho com o box fechado. O box inteiriço, com fechamento até o teto. O vidro começa no chão e você isola o vapor todo na área do box. E você tem uma área seca ali. Vai falar, aí você pode colocar o papel que você quiser, com tranquilidade, segurança, respeitando aqueles 7 centímetros de espelho em volta da pia também, para respingo de água. Então, na hora também, eu quero fazer um banheiro com papel de parede, pede lá para o seu marmoreiro, para o seu azulejista que vai fazer, se você quiser, aquelas pias esculpidas em porcelanato, 7 centímetros, não fazer muito baixinho, porque na hora que a água bater na pia e respingar no papel, ele também pode vir a descolar. Então, fazer um espelho mais alto e o vidro até o teto. Aí você pode colocar o papel com toda a segurança e tranquilidade. E olha, o box tem que ser ótimo, né? Porque é difícil, né, a gente conseguir esse isolamento total, né? Sim. Porque acaba escapando, né, um vaporzinho. Ah, mas esse que escapa, né? é pouco. O papel, ele aguenta. Ele aguenta entendi. bem. Seria, quando a gente tem paredes que dão para fora de alguns edifícios Sim. daqui de Maringá mesmo, quando você passa por uma temporada de chuva muito intensa, às vezes você põe a mão no papel, ele tá um pouco úmido. É verdade, tem que razão. como a cola é a base d'água, ele aguenta a umidade até certo ponto. Entendi. Se ultrapassa disso, Aí já começa a descolar. aí já começa a descolar. Entendi. Nossa, tô adorando essa conversa, tô aprendendo tudo. Não ler as instruções. Eu pensei, não é possível que tenha instrução. Tipo uma bula. Tô brincando, mas tem instrução assim, tipo, coloque não sei o que, passe a cola, não sei o que lá. Tem? Algumas marcas mais tradicionais vão ter um passo a passo desde a preparação da parede, especificando como que ela deve ser feita, um primer que deve ser passado e tal, até o final e conservação. Aguenta, por exemplo, um pano úmido na limpeza e tal, ou aguenta mais que isso. Mas para facilitar isso, as grandes empresas de papel de parede, que na sua imensa maioria são internacionais, hoje no Brasil a gente conta com apenas uma fábrica nacional, o restante tudo vem de fora, eles, para simplificar, eles fizeram uma tabela de símbolos, que ajuda bastante o instalador, que não vai entender alemão, russo, às vezes, que tá ali os símbolos corretos para que seja feita a instalação. E aí ele já olha o símbolo, ele já sabe como que deve ser feito, ele olha o símbolo, ele já sabe a quantidade de umidade que o papel aguenta, olha o símbolo, ele já sabe se o papel, se ele passar uma espátula, o papel vai soltar algum tipo de material, ou ele tem que aplicar com um rolinho de EVA. Então, dentro desses símbolos, o colocador consegue se guiar bem. Mas justo que para você entender esses símbolos, saber cada um deles, você tem que fazer um curso, você tem que realmente ter mais propriedade na área. Bom, vamos supor que... Não vou fazer isso, tá? Mas vamos supor que eu vá passear, né? Na fronteira do Brasil com o Paraguai, por exemplo, né? E eu resolva dar uma olhadinha no papel de parede. Eu preciso ter conversado com você, né? No meu caso é com você, para perguntar para você antes, né, Léo, que tipo de papel que eu compro, ou um outro papel importado que também hoje está muito fácil, né? Não estou fazendo propaganda, gente, mas tipo Shopee, né? Que eu encontro um papel lá, vem com um manual de instrução, né? Mas como a gente estava conversando um pouco antes, né, do nosso bate-papo, pode vir apenas em chinês, é isso? Isso. Em tailandês, sem desenho nenhum. Não é? Então, assim, realmente, eu percebi, e isso eu aprendi com você, que eu preciso conversar com você antes para ver qual é a metragem, o desenho do papel, né? Porque eu não é a quantidade que eu imagino, né? Não é uma conta simples, vamos dizer, de área matemática.
Porque tem a questão do desenho, tem a questão do que falta, do que sobra, né? Então, é um risco também, não é? Se eu comprar, por exemplo, no Paraguai e o manual de instrução não vier, né, com possibilidade de eu entender um símbolo ou um em inglês, por exemplo, que já facilitaria, né? Mas não vem, né, assim. O que acontece? No Paraguai vem em chinês. Na sua grande maioria, esses símbolos ajudam bastante. Uhum. Mas o que acontece lá também? Às vezes tem bancas de promoção que tem um papel mais antigo lá, que às vezes a gente tem que só se desfazer da primeira volta, porque já está até meio machucadinho e tal. E o papel vem sem instrução nenhuma. Então a gente sempre fala para o cliente, está pensando em comprar no Paraguai? Tá. Procure lojas que sejam referência, lojas que hajam a possibilidade de troca, que sejam de renome. Não, eu entrei ali, ó, tem uma lojinha que tinha um cesto assim, ó, que tinha vários papéis. Aí eu peguei o que... Não, porque, ó, N vezes, Claudete, a gente já foi chamado para instalar um papel de parede que era compra do Paraguai. E aí a gente chegou o papel de parede, a cada 1 metro tinha uma rodela rosa, assim, ó, um pingo rosa. De mancha. Que a gente percebia que era da rotativa, que era um defeito. Só que aí a moça, nossa, foi minha filha que comprou e ela nem lembra aonde ela pegou. Quer dizer, era uma lojinha tão pequenininha ali que ela não ia trocar. O dinheiro que ela tinha não, achado lá pra trocar, né? que tinha feito um bom negócio acabou sendo um mau negócio. Um outro ponto também com respeito à qualidade você ir para o Paraguai, pergunta, esse papel é vinílico? Esse papel é um papel simples? Porque se for às vezes um papel simples, a chance na hora da instalação também ele vir a rasgar, essas coisas, por ser um papel mais inferior, uma segunda linha. Entendi. Então, às vezes, o barato sai caro. Sim. E uma coisa que é muito importante também, que você falou da compra do papel na internet. O papel da internet, ele é muito bom porque você faz a compra direto, você tem uma abertura de opções muito grande, você tem um preço extremamente competitivo, num material muito bom, só que não tente fazer o fechamento da composição de cores do seu ambiente com o papel da internet. A título de exemplo, eu fui lá, comprei a mesa verdinha, as cadeiras verdinhas, coloquei uma colcha verdinha e eu olhei na internet e falei, esse verde vai dar perfeitamente comigo, e compro. Quando chega lá, o verde não tem nada a ver com o verde que eu escolhi. Então, normalmente, quando for para comprar pela internet, tons abertos, um bege. Se você for numa coisa muito específica, para uma necessidade específica, o risco de cair do cavalo é grande. Entendi. Então, tomar mais cuidado com essa questão da cor também. Porque a foto digital, né, o catálogo digital de cores ali, dependendo até do monitor que você está vendo, se você está vendo de uma televisão, se você está vendo da tela do celular. Então, tem diferença de cor. Então, ficar atento a mais ou menos isso. Nossa, você falou uma coisa que eu até vou alertar você que está me ouvindo. Sabe que é bacana isso e a gente não presta atenção? Gente, olha só o que o Léo falou. Sabe onde você vai confirmar essa informação? Quando você for num supermercado, por exemplo, ou numa loja, onde tem vários aparelhos, né? Várias telas de televisão ligadas ao mesmo tempo. E você olha de uma TV para outra, a mesma imagem, do mesmo canal, as cores são diferentes, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Como muda, né, a tonalidade. E, Claudete, a gente só tem isso para falar, eu só sei disso porque já aconteceu. Já aconteceu da gente abrir, colocar a primeira faixa de papel de parede e a cliente, mas não é isso que eu queria. E a cliente, não, pode parar e tal. E às vezes a gente sai do cliente, ela paga só a visita, porque o serviço mesmo não pode ser executado. Entendi. E ela fica com um pepino grande, porque às vezes aquela era a única tonalidade verde, no nosso exemplo aqui da nossa casinha verde, aquele era o único verde disponível naquela fábrica e ela não tem interesse de comprar mais nada e eles só fazem troca. Entendi. Pegar o dinheiro de volta de uma mercadoria que já foi aberta, eles não fazem. Então, de novo, você pode perder o dinheiro por não se calçar melhor na hora de fazer a compra. De não ter informação, né? Exatamente. Bom, vamos supor que eu vá para o Paraguai, tá? Ou uma loja aqui no Brasil mesmo, renomada, conhecida, que tem, enfim, possibilidade de eu trocar. E a pessoa me diz, olha, Claudete, você pode comprar esse papel de parede?
Porque se faltar, né, sempre eu vou ter disponível esse papel de parede. E aí, um pouco antes também do nosso bate-papo, eu falei para você, bom, então é seguro para mim, né, Léo? Aí você disse para mim, não. Né? Não. E explica para mim, aliás, para o pessoal, que você vai explicar melhor do que eu a questão não é partida, né? O que você falou? É o lote. O lote, isso. Porque o que acontece? O papel de parede, ele é impresso. Da mesma forma que uma folha, esse documento... Entendi. É sempre impresso. Então, é uma mistura de cores que é feita e aí é impresso o papel. Só que daí vai ter variação no papel, que ele não vai ser sempre o mesmo. Vai ter uma variação de tinta, às vezes foi um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de vermelho, e aí a cor vai mudando. Para isso, eles fazem, por exemplo, a rotativa lá ligada, 100 metros vai ser o lote 1. 101 já muda o lote 2, porque daí a tonalidade já vai mudando um pouquinho. A impressora, ela funciona diferente quando o toner tá cheio de tinta e quando o toner tá médio e quando o toner tá vaziozinho, não funciona? Sim. Para papel de parede é a mesma coisa. Por mais automatizado que seja, por mais robótico que seja ali o controle, essas diferenças vão acontecer. E aí eles separam em lote para ficar seguro para o consumidor. Então você comprou um rolo de papel de parede. Uma das lojas para a qual eu prestava serviço, as vendedoras já eram muito bem treinadas. Elas já pegavam o papel antes de comparar a cor. Olhava e ligava para o representante ou para a fábrica e falava, vou precisar de uma troca de um papel aqui, porque eu tô com 2 rolos no lote 1 e o outro tá no lote 16. Quando colocar na parede vai dar diferença de cor. Ah, entendi. Então, antes de fazer o teste, nessa diferença de lote, a gente já sabe que vai dar diferença de cor. Então, antes de colocar, a gente já confere tudo. Porque, imagina só, vai fazer essa sala inteira de papel de parede. Eu comecei aqui atrás, eu fui. Quando chegou na última parte, digamos que a última foi essa, a parte principal. Chega ali, dá a diferença um tom acima, um tom abaixo, fica parecendo que você comprou outro papel para adaptar e fica uma emenda péssima. Quer dizer, estraga a experiência do papel de parede, chateia, é uma chateação para a fábrica ter que lidar com isso, e eles já não lidam. Se você abre um rolo, eles já não trocam depois da segunda faixa instalada, e eles escrevem isso em etiquetas para fora, principalmente nos papéis importados que a gente compra aqui. Eles escrevem checar o número de partida, o número do lote antes da instalação do papel. Antes de você abrir, né? Exatamente, para não gerar esse transtorno todo. Nossa, é muita informação, hein? Tratar o papel de parede como algo único. Não se deve pensar no papel de parede como único item de decoração, mas também tem que levar em conta os materiais e acabamentos que compõem o ambiente. Bom, o que acontece? Às vezes é o gosto da cliente, né? Compra um papel de parede lindo e maravilhoso, todo estampadão, né? E aí compõe o ambiente todo estampado também. Tem alguma coisa a ver, assim, que acaba carregando o ambiente? Então, a gente tem até hoje aquela influência do clássico, né? Quando a gente pensa em papel de parede, a gente pensa na origem dele. A origem de verdade, o pessoal fala é do Egito, mas na verdade o papel de parede explodiu na França, né? Principalmente no período quando foi construído o Palácio de Versalhes, que as paredes tinham a pintura e todos queriam as pinturas que eram nas paredes, mas nas casas, né? Entendi. Nas suas próprias casas, né? Aí o papel de parede foi a opção. Foi difundido ali. Então o pessoal pensa em arabesco, brasão, mas normalmente não. Na maioria das vezes, era melhor que fosse um linho, uma listra, mas as pessoas têm tanto a imagem, se eu for colocar papel de parede, essa vai ser a estampa, e às vezes a pessoa já tem uma cadeira mais carregada, um tecido num sofá que é estampado, eu já tenho uma luminária que chama mais atenção, eu coloco um papel de parede que tem essa linguagem de arabesco, de tudo, eu mato tudo que eu investi na casa, porque todo mundo chega e olha o bendito do papel super estampado de arabesco, dourado ali, que chama mais atenção que tudo, ou que polui tudo e deixa peças que às vezes eram bonitas, feias por ficar carregado. Faz sentido dizer que o papel de parede acaba influenciando no seu estado emocional? Por exemplo, você fica mais agitado, fica mais nervoso quando tem um ambiente muito carregado, muito poluído? É um absurdo o que eu estou falando.
Com certeza. Ah, bom. A gente, quando a gente vê, faz um pouquinho de estudo de colorimetria e tal, eles sempre falam que as cores influenciam e os elementos também. Um papel de parede que seja muito estampado causa muita confusão, a pessoa tem um grau maior de irritabilidade porque a estampa ali é muito mais forte, né? Ou cores muito vibrantes. A título de exemplo, você falou de desenho do papel, eu lembrei de uma situação bem interessante que aconteceu. A gente foi fazer uma instalação numa clínica bem conceituada aqui em Maringá. A gente colocou um papel que ele eram tons sóbrios, mas eram ondas marrons que tinham nuances verdes. Só que o papel tinha um certo movimento. Aí o médico, nós colocamos à noite, porque como era uma clínica, era requisitadíssima, a clínica era usada até nos fins de semana, e aí nós tivemos que colocar assim, excepcionalmente no horário das 8 da noite até as 11 da noite, ali, né, nesse espaço de tempo. Então, ninguém conseguiu ver, pronto. Mandamos uma foto para a arquiteta, nossa, perfeito, lindo. No outro dia, 7 horas da manhã, quando o doutor chegou para ver o papel de parede, ele teve uma crise de labirintite. Nós fomos acordados, já tínhamos ido dormir às 11 da noite. Fomos acordados pela arquiteta, por favor, o doutor precisa atender, ele já está com as consultas lá, precisa que alguém vá lá arrancar o papel. Ficou aquele dia todo com a parede toda estourada ali, porque tivemos que arrancar o papel ainda molhado, porque o doutor teve vertigem, ele labirintite, olhando o papel que tinha esse movimento. Olha, você sabe que eu depois que eu fui perceber, porque as pessoas falaram, algumas pessoas assim, do meu hall de convívio, que eles não aguentam, não suportam ver bolinha, sabe? Tipo, sagu, não consegue ficar olhando aquele monte de bolinha. A famosa tripofobia, né? Como é que chama? Tripofobia. Tripofobia, que é essa... É um pânico de padrões, né? Padrões arredondados ali. Entendi. A gente tem muito isso no mar, né? Aquelas esponjas do mar. Sim, que são todas cheias de bolinha e tal. Inclusive, teve um dos papéis que nós aplicávamos muito, que era aquele de bolinha. Essa fábrica nacional que eu falei que é a única, lançou numa parceria com o Marcelo Rosenbaum. Sim, me lembro. Uma linha toda com a assinatura dele. E uma delas tinha essa estampa. Eram formas orgânicas, mas bem próximas. E tinha alguns clientes que reclamavam mesmo. Então, assim, por exemplo, esse tipo de papel de parede seria bom para casa, né? Porque se for comercial... que você depende da opinião de várias pessoas. E a pessoa se sente mal, né? Sim. E agora, emendando a conversa, tendência. Tem moda para cor de papel de parede liso, por exemplo? Agora tá na moda, sei lá, um tom pastel? Ou agora tá na moda uma cor mais vibrante? Tem moda? Claudete, a gente sempre fala que não é assim. Papel de parede nunca entra ou sai de moda. O papel de parede sempre se adapta à moda. Entendi. Inclusive, a Pantone, né, que é a maior indústria de cores, né, ela designa todos os anos quais vão ser as cores, ou qual vai ser a cor do próximo ano, né? E aí é interessante que a indústria de papel de parede, juntamente com a indústria têxtil, faz lançamentos no ano de acordo com essas cores. Acompanha a moda. Isso. E aproveita e se aproveita de eventos pontuais, por exemplo, Casa Cor, Expo Revestir, para fazer os seus lançamentos em cima das tendências anuais. Por exemplo, a gente já tem uma das fábricas de papel de parede, que é uma fábrica italiana, que já lançou uns papéis rosas, papéis rosas, que por causa da coleção do Valentino, de moda. Entendi. Quer dizer, a moda, que é uma arte, influencia a decoração de casa, que também é uma arte. Então, ele vai se completando. A gente teve na Casa Cor vários ambientes com papel de parede. Você falou de cor, eu lembrei de um em especial. O ambiente da Casa Cor São Paulo, do Sig Bergamini, foi um ambiente inteiro colorido. Ele usou papel de parede verde musgo, laranja, ele tinha uma parede cinza, no contrário, todas revestidas com papel de parede. Então, naquele tipo de ambiente, ok.
Mas claro que na casa que a gente vai ter que pensar assim, poxa, ele usou todas essas cores, então quer dizer que eu posso, às vezes, colocar um adereço, usar essas cores, porque se eu fizer tudo coloridão, eu vou me cansar e o investimento que eu fiz para durar ali seus 4, 5 anos, vai ali, 1 ano eu já estou enjoado, não aguento mais entrar em casa. É mesmo, boa ideia. Você falou sobre prazo de validade. Quanto tempo dura um papel de parede de boa qualidade, bem colocado, assim, normalmente, sem ter problema nenhum, uns 4, 5 anos? As fábricas dão 4 anos de garantia, principalmente as fábricas importadas. Entendi. Elas dão 4 anos de garantia mesmo, assim, de que se acontecer de um papel aparecer uma mancha ali que não é umidade, que não é um fator do papel mesmo, aí eles oferecem a garantia do papel. Entendi. Então, no Brasil tem uma fábrica só. Isso. Qual é o melhor papel de parede que tem no mundo? A briga é bem acirrada. A gente tem a Alemanha e a Itália, que são polos produtores de papel de parede. Uhum. A Alemanha, inclusive, ela tem uma linha de papel, que é a AS Creation, que chama designers, grifes de moda, para fazer os seus papéis de parede. A título de exemplo, Polo Ralph Lauren, Louis Vuitton, Versace, todas elas têm linhas de papéis de parede. Nossa, que chique. É chique. O preço É chique também, né? Chique também. Proporcional. É proporcional às roupas. Uhum. A ponto de, quando a gente... O tamanho padrão de papel de parede é 10 metros por 50 centímetros. Na nossa padronagem de pé direito no Brasil, isso vai render 3 faixas. Nosso pé direito gira ali em torno de 2,60 a 3 metros. Então, 3 faixas e sobra normalmente um pedaço que oscila de... Seria 1,5 metro, então? 1,5 metro. Mais ou menos. Aí, essas que são exclusivas vão vender as faixas de 3 metros separados e o preço é, às vezes, 3, 4 vezes maior do que da mesma qualidade, da mesma fábrica, mas sem assinatura e com 10 metros. Eles custam 3 vezes o de 10 metros, tendo só 3 metros. Não, custam 3 vezes o de 10 metros. Tendo 3 metros. Exatamente. Bom, então um rolo de 50 centímetros com 10 metros cobre uma faixa de 1,5 metro. Isso. Para uma parede reta. Igual essa que tá igual essa. Aqui atrás da gente. Então, um papel de parede de grife, que tem 50 centímetros e 3 metros, é isso? Vai cobrir só uma faixazinha. Eles não vendem um rolo maior que 3 metros. Ai. Tô pensando, tá? Mas eu ainda... Eu vou fazer papel de parede, preciso pensar num jeito, né? Deixa eu ver. Deixar de simular o layout antes. Como assim? Porque aqui fala em dry layout, ou seja, a pessoa passa a cola e o interessado no papel de parede fica olhando. Mas para que precisa isso, Léo? Não entendi isso. Claudete, na prática, para até evitar mais trabalho para nós, a gente não cola ele e mostra para o usuário, para arquiteta, para designer, assim, para a pessoa responsável. Normalmente a gente estica ele seco mesmo e simula as possibilidades. No caso de um desenho de um papel de parede que tem um desenho muito grande, a gente coloca, por exemplo, você quer o desenho centralizado no meio da parede, você quer o desenho no cantinho, você quer que eu centralize para que ele comece do mesmo jeito que ele termine, mesmo que no centro não fique o desenho principal. Tudo isso a gente analisa junto com o cliente. Isso pode parecer banal numa parede grande, em que a gente vai ter essa repetição de desenho várias vezes, mas, por exemplo, num lavabo, que é muito comum ser instalado papel de parede em lavabo. Uhum. Um lavabo padrão aí, ele vai ter 2 metros por 1. Então, nesse espaço pequeno, eu vou ter que colocar um espelho, uma porta, então uma janela. Já vai ser vários recortes para o papel. Entendi. Então, a gente chamar o cliente ou o arquiteto e falar, como que você quer o desenho? Se eu colocar ele aqui, a porta vai comer metade do desenho. Eu vou colocar ele aqui na janela, porque daí ele termina exatamente na altura da janela. E tudo isso para conseguir encaixar ele da melhor forma possível. E, novamente, a gente bate na mesma tecla. E tudo isso só se você contratar um profissional que tenha experiência, que vá respeitar o produto, que saiba como que ele pode instalar isso. Porque senão, se a pessoa só chega e já vai colocando, chega e fala, nossa, mas era um floral tão bonito que eu tinha comprado, né? Nem um ponto aqui eu consigo ver o floral completo.
Toda vez que eu tenho floral, ele tá ou comido pela porta, ou comido pela janela, ou atrás do espelho, ou embaixo da pia. Então, isso para um ambiente maior também. Já pegando o gancho do floral, então, esse cálculo de 50 centímetros e um rolo de 10 metros não vai ter a mesma cobertura se tiver uma flor. Não. É isso, né? Esse cálculo que eu fiz é um cálculo bem genérico. Para um papel liso. Para um papel liso. A gente tem um caso que o caso real é sempre ótimo. Uma cliente Conta. trouxe da Inglaterra, dentro da mala, um papel que tinha um desenho de parreiral de uva. Nós fizemos o cálculo para ela e passamos assim. Se o papel for estampado, é tanto. Se o papel for liso, é tanto. Isso foi em meados ali de 2006, 2007, faz um tempo. E aí a gente passou, né, para ela essas duas condições. Ela viu o papel estampado e comprou. Quando ela comprou e chegou, ela colocou na sala de jantar toda. E não faltou assim um pedacinho, faltou 3 rolos. Porque o papel tinha uma perca de 1,20 m. Então, a cada altura que eu colocava, eu perdia 1,20 m de papel. Entendi. Para eu conseguir encaixar o parreiral de uvas. Então, é uma situação que também tem que se ficar alerta na hora de comprar. Às vezes, o cliente procura a gente muito antes de fazer a compra. Mas seria interessante também que, se a loja não tem experiência no assunto, seja consultado o instalador. Eu estou olhando um papel aqui na loja assim, assim, assim. A gente já tem um esquema junto a várias lojas de decoração em que a gente pede referência e aí essa referência passa para nós e a gente consegue, por meio de catálogo virtual, todas as informações que a gente precisa, inclusive a repetição. E aí a gente já passa o orçamento, assim, assim, assim. A repetição seria o quê? Um cálculo prévio que já tem no fornecedor, que já sabe o quanto você vai precisar para fazer a junção do desenho, é isso? Não. A repetição vai ser exatamente de um ponto do papel e o ponto que ele vai se repetir. Entendi. A repetição padrão que a gente trabalha é 52 centímetros. Porque o papel ele é impresso numa folha de 52 de largura. Então, o desenho quadrado facilita na hora da impressão. Entendi. Mas para linhas mais exclusivas, é igual eu falei, pode chegar até 1,20 m de distância esse desenho. E aí é que entra essas problemáticas. Mas a gente tem alguns contatos com lojas também, aliás, várias lojas, que ligam para nós... e para perguntar, para tirar informação, o papel é assim, 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 como que eu faço? Que são lojas que já indicam a gente por natureza. Entendi. Porque é uma parte mais, é uma ciência mais delicada. As lojas preferem até calçar melhor os consumidores assim. Esse papel é um papel que perde muito. Da outra vez que a gente pediu e tal, o cliente teve uma sobra. Vamos comprar um rolo a mais? Sei que você vai gastar um pouco a mais, mas é uma segurança para você. E um estoque que você vai ter, caso aconteça alguma coisa, você vai ter o papel do mesmo lote para você fazer uma substituição caso aconteça algum acidente. Normalmente, depois de um aviso desse, o consumidor compra, né? Porque sim. É diferente de uma caixa de piso, que você precisa de um lugar para guardar. Um rolo de papel você coloca ali no fundo do seu guarda-roupa, no fundo de uma gaveta, você esquece. E você vai ter a manutenção de uma parede que daí você ultrapassa ali os seus 4, 5 anos. Tem clientes que a gente vai fazer manutenção que tem o papel há 12 anos, que foi instalado até antes de eu começar a mexer com papel de parede, e a gente vai fazer a manutenção e ela tem lá tudo guardadinho para fazer a manutenção. A minha neta veio, puxou uma pontinha, rasgou, a gente consegue, num papel de qualidade, fazer uma emenda de sobreposição que fica perfeito. Você jura depois olhando que não tem emenda nenhuma. Que legal. Nossa, tô aprendendo muito, né? A questão da superfície, tá? Eu li aqui, é super interessante, mas assim, a questão de saber qual parede cobrir ou cobrir todo o ambiente ou cobrir apenas uma parede, já vi muito disso. Da pessoa colocar papel de parede no ambiente todo, e inclusive no teto eu achar que está sobrecarregado, que você, sei lá, né, dá a impressão de que você fica num ambiente enclausurado, né? Quando está uma parte só da parede, dá a impressão de que a pessoa não teve dinheiro para colocar na outra parte. É isso mesmo, né? A gente normalmente costuma falar que essa é uma questão muito particular do cliente. Mas quando você vai para um lado mais neutro, aí você pode usar e abusar,
se você vai para uma parte que combina muito bem, ó, vou dar um exemplo. Há um tempo atrás eu fiz uma sala inteira terracota. Ela tinha um piso de madeira natural, ela tinha bastante móveis crus, né, um sofá cru, uma poltrona um pouco mais bege, mas também partindo para esse lado, e colocou um linho terracota, um terracota forte, em todas as paredes. Como ela já tinha pensado antes, já tinha colocado uma mobília mais clara, já tinha um piso de madeira natural que puxava para isso, o terracota não ficou pesado. Entendi. Ela tinha um pé direito um pouquinho mais alto, o que distribuía melhor as proporções do ambiente ali. Uhum. Então, não ficou tão pesado. Agora, se ela tivesse um pé direito baixo, um sofá azul, umas poltronas verdes, um tapete, digamos, um tapete persa no chão, que já é todo colorido, e fosse colocar esse mesmo terracota, talvez não fosse ficar tão bom. Entendi. Bom, então, assim, para concluir, o assunto que é do meu interesse é a minha dor, tá? Se eu não tenho muito dinheiro para gastar no momento, recomenda-se que eu escolha um papel que eu possa aproveitar o máximo dele possível. É isso, né? Então, um liso ou um listrado ajuda bastante, né? O listrado também. O listrado não tem perca nenhuma, igualmente o liso. Então, é uma opção bem econômica no sentido de instalação, né? Que não vou ter percas, né? Porque quando você tem o desenho, essas percas são inutilizadas. Não tem muita coisa para ser feita com pedacinhos de 60, 50, 1,20. E o liso, você consegue aproveitar ele totalmente. Então, eu preciso pensar na iluminação também. Por exemplo, onde eu estou agora, a iluminação na minha sala e na sala do Mário vem direto da janela. Mesmo assim, é um fosso de luz. Então, eu não vou direto para o mundo. Tá? Então, eu tenho ali uns 3 metros até chegar no mundo. Tá? Que eu estou é um prédio, mas eu estou na sobreloja, né? Então, eu penso em optar por um papel mais claro. É isso mesmo? Se você tem uma luz indireta, a sugestão que a gente sempre dá é usar um papel de parede texturizado. Por quê? O papel de parede texturizado, isso pode ser um linho, Claudete. Pode ser um papel que não tem estampa alguma. Eu sei, só textura mesmo. Só uma textura de linho, porque com essa luz indireta, que provavelmente vem desse fosso de luz, o papel de parede faz essa sombra, né? Essa sensação mais têxtil, que dá mais aconchego, que faz a gente se sentir mais à vontade, do que um papel chapadinho. Que por receber luz indireta e não luz direta, às vezes a cor que você esperaria receber ali você não recebe, porque a luz não está direta focada nele. Então, investir mais nessa parte de textura e não tanto nessa parte de estampa. E como você já estava pensando num liso, então a gente já está matando a charada aqui. Pegar alguma coisa lisa e com textura. Você acha que se eu me sentar, por exemplo, com você num site e comprar num site, mesmo que seja na Shopee, tá? Já que já fiz propaganda, né? É possível que a gente consiga ter sucesso? Porque você vai conseguir ver o tipo de papel, mesmo que, por exemplo, eu não esteja pegando, mas pelas especificações, pelas indicações que tem, as que tiverem, vamos dizer, né? É possível que a gente faça uma compra com sucesso? Com certeza. Mas eu preciso sentar com você, né? Eu estou dizendo isso porque, de repente, eu posso até encontrar o mesmo produto, mas, seguindo o que você falou, pode ser de um lote diferente, né? E aí, até chegar o papel, se bem que, né, chega rápido, mas mesmo assim pode vir um tom diferente, né? Aí a gente entra na mesma premissa. Tá. Eu acredito que a Shopee, eles têm uma estrutura grande, um atendimento... eu fazendo propaganda para eles. Também, né? Mas eles têm um atendimento de pós-venda muito legal. Já tive que trocar coisas com eles e eu fui muito bem sucedido. Então, eu acredito que por eles estarem preocupados com o nome da marca e tudo, você ainda consegue trocar com eles. Existem lojas na internet que são referências no assunto. Entendi. E aí eles vão me dar uma ficha técnica completa e eles vão falar assim, esse é vinílico, esse é um papel de TNT, que é um papel que é uma fibra têxtil um pouco mais resistente. Esse papel aqui é um papel pré-engomado, que é um papel bem fininho que você só passa água e a cola já está nele, ele só solta a cola. Então, a partir desse ponto, eu falo, Claudete, esse papel aqui, ele tem uma durabilidade melhor. Esse daqui lida melhor com umidade. Esse aqui é especialmente bom para cozinha porque ele tem um controle térmico. Então, tudo entendi. isso, assim, numa ficha técnica,
Claro que nunca, e eu não sei por que eles nunca colocam isso em termos leigos. Sempre tá do jeito mais difícil possível. Daí fala, mas... É pra ter que chamar você. É pra ter que chamar... É assim, 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 por causa disso. Esse escrito aqui significa tal coisa assim. Ah, então tá bom. E aí a gente consegue ser mais assertivo numa compra. Bom, eu estou satisfeita, entendi, vou contar com a sua ajuda. Mas tem alguma dica para você dar para quem está nos ouvindo, assim, para finalizar? Acho que você foi bem claro, né? Explicou direitinho, mas é porque eu vejo muitas pessoas que elas incorrem em muitos erros. E é uma pena, porque mesmo que tenha pago barato, né, vem do dinheiro suado, né? Então, perder dinheiro ninguém quer, né? Então, se tiver alguma dica, por favor, a hora é agora. Ah, então já vou. A principal dica é, hoje, quando a gente tem uma diversificação, assim, uma difusão da informação muito grande, o pessoal se baseia muito em Pinterest na hora de fazer essas compras. Ah, eu vi uma foto na internet, mas às vezes aquilo não funciona. E a pessoa, às vezes, fica guiada pela falsa ideia de que na foto ficou perfeito e na minha casa vai ficar também. Então, procurar fotos de ambientes que sejam, assim, referências práticas. Igual, eu vi que teve uma casa que fez assim, assim, de um arquiteto, de um designer, de uma mostra, e deu certo. Eu vi lá, eu vi com meus próprios olhos, eu vi alguém que escreveu sobre e que aquilo lá realmente vai me atender, então eu vou usar. A prova disso, Claudete, é que a gente hoje tem alguns materiais mais exclusivos, como a mica, que são pedras naturais de resina em cima do papel, né, que é bem exclusivo, só que ela tem um monte de... Variações? De limitações. Bastante limitações. Não pode isso, não pode aquilo. E a pessoa olha, às vezes, uma foto dessa e fala assim, não, tá tranquilo para minha casa. E às vezes ela não tem nenhuma dos requisitos para poder instalar aquilo. Então, por favor, tomem cuidado e sempre que puderem, chamem um profissional. Tá certo. Nossa, adorei, né? Eu adorei mesmo. Pessoal, fica aí a dica para vocês, tá? Falando sério, ninguém em sã consciência quer gastar à toa, né? Nós sempre queremos economizar, fazer um bom uso do nosso dinheiro, mas tem algumas frases, eu costumo dizer isso como professora, quando você ouve uma frase de forma recorrente na sua vida, pode acreditar que é verdade, tá? Uma dessas frases, sem dúvida nenhuma, é que o barato sai caro. Pessoal, se vocês gostaram desse bate-papo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês ativem o sininho para que vocês tenham sempre notificação de vídeos novos que nós vamos publicar, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E, Léo, meu agradecimento, assim, você mora no meu coração. Te amo, Léo, você é um amor. Muito obrigada. Saiba que é recíproco, viu, Claudete? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por sempre estar presente. Quando a gente acha que um não está mais presente na vida do outro, a gente se... ressurge das cinzas igual a Fênix e a gente fica junto novamente. Léo, amizade verdadeira e amor é desse jeito. Não precisa ficar o tempo inteiro, né? Não é quantidade e sim qualidade, né? Então, muito obrigada mesmo e até a próxima, pessoal.